Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Cauã. Meu nome é Michael Wesley. Somos estudantes do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Renato Azevedo. Estou aqui com a Maria Carolina, professora de português e redação. Desde já queremos agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, que tem por objetivo abordar duas questões que estamos enfrentando atualmente, que é a implementação do novo ensino médio e a greve em curso dos profissionais da rede estadual. Muito obrigado. Viu? Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar contribuindo aqui de alguma forma para essa discussão, tá? Obrigado. Vamos lá para a primeira pergunta. Como professora da disciplina de português, que atualmente está dando aula de eletivas no CEPRA, qual é a sua opinião em relação ao novo ensino médio no que diz a respeito à qualidade da formação dos estudantes? O novo ensino médio, ele seria uma proposta revolucionária, na verdade, né? Se ele fosse implementado tal qual ele foi idealizado, tá? Um aumento de carga horária, uma formação mais complexa para os alunos, envolvendo interdisciplinaridade, envolvendo a questão, né, do entendimento da aplicabilidade da teoria na prática, o que facilitaria muito depois na inserção desse aluno no mercado de trabalho, né? Então, o ensino médio, se ele fosse de fato no país implementado da maneira como ele foi idealizado, seria maravilhoso. Mas não é a realidade no Brasil, não é a realidade no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, se a gente pensa que não é a realidade no Brasil, não é a realidade no Rio de Janeiro, ele se configura como uma verdadeira catástrofe. Perfeito. Eu também separei aqui uma pergunta que a senhora aqui, a respeito do novo ensino médio, se a senhora acha que isso pode afetar alguma coisa, prejudicar a gente no futuro, a respeito do novo ensino médio. Com certeza, né? O novo ensino médio, ele na verdade, ele descortina aí uma realidade alarmante, a questão do aumento da desigualdade, né, entre os alunos da rede pública e da rede privada, tá? Então, essa desigualdade já está, né, acontecendo, né? A gente sabe que essa implementação não contou com consultas públicas, com uma ampla discussão da sociedade, com formação para os professores, né, com entendimento dos alunos e de toda a comunidade escolar. A gente sabe que a infraestrutura das escolas é bem diferente, né? A realidade da escola privada é uma, a realidade da escola pública é outra, né? Então, esse abismo que existe tende a aumentar. E claro, vai prejudicar o aluno da rede pública, sim. Ele vai ter uma diminuição da carga horária em disciplinas fundamentais, como português e matemática, por exemplo, né? E isso vai impactar, sim, na sua formação. Isso vai impactar, consequentemente, na inserção nas melhores universidades, a possibilidade de inserção nas melhores universidades públicas e, consequentemente, a inserção no mercado de trabalho. Então, infelizmente, é um problema com o qual a gente está tentando lidar, né? E a gente conta aí com o apoio de vocês nesse sentido. Porque nós percebemos muito, como nós começamos novos alunos, assim, desse novo ensino médio, nós percebemos essa mudança de matéria, percebemos algo muito estranho, então nós queríamos saber a respeito um pouco melhor. E se continuar assim, daqui uns dias, né, não vai ter mais gente da escola pública em faculdades grandes, né? Em faculdades que ainda são melhores, que são as públicas, né? Então, o ensino público superior ainda é o melhor no país. O que a gente tem assistido, né, é um processo de sucateamento do ensino fundamental, do ensino médio, né? E se continuar dessa forma, provavelmente da educação superior, tá? O que a gente ainda tem de qualidade são os institutos federais, o ensino superior nas universidades públicas, né? Então a gente precisa lutar para que continue dessa forma. Agora, com esse formato do novo ensino médio, as perspectivas, infelizmente, né, não são nada positivas. Eu disse no outro podcast, no anterior, que o ensino médio antes não estava bom. Agora piorou, né? Agora foi de rala abaixo, né? Com base nessas coisas, eu queria perguntar quais as principais vantagens e desafios do novo ensino médio para a sua disciplina e como você pretende lidar com eles? Bom,
as vantagens, se nós vivêssemos nessa realidade ideal, se o novo ensino médio de fato acontecesse, tá? Seria maravilhoso na área de linguagens, porque nós teríamos informação geral, né? Aqueles tempos para a língua portuguesa, trabalhar leitura, interpretação, e no itinerário formativo aperfeiçoar essas habilidades, né? Então, aulas de poesia, de elaboração de poesia, oficina criativa, né? Discussão de obras literárias. Seria ótimo. No itinerário formativo de linguagem, nós aperfeiçoaríamos todas essas habilidades de leitura e escrita. Mas não é, repito, não é o que acontece na prática. Na prática, houve uma redução, né, da carga horária de formação geral, tanto para linguagens como para matemática, né? E essa redução implica, consequentemente, o quê? O que vocês acham? O que vai acontecer com essa redução? De uma disciplina que é base, que é fundamental para a gente desenvolver o senso crítico, para a gente discutir, para a gente se colocar enquanto cidadão, né? O que acontece se eu reduzo significativamente os tempos? Os alunos vão ter esse comprometimento na formação, né? Eu não estou contribuindo para formar esses indivíduos que sabem se colocar, críticos, que vão ter uma base, que vão ter condições de concorrer com outros alunos, que vão ter condições de serem inseridos no mercado de trabalho, tá? Então, é uma cadeia, né? Um elemento vai comprometendo o outro. E a respeito do que, eu acho que eu também está fazendo uma pergunta para a senhora, a respeito dos professores que explicaram matérias que eles não estudaram para isso, tipo matérias novas. Nós queremos saber como que estão a mente de vocês a ter que explicar coisas diferentes. Entendendo também que a senhora é professora de projeto de vida, né? Então, Sim. Assim, a senhora se formou para isso, né? É isso que nós queremos saber. Não, ainda há essa questão, né? Os professores estão tendo de lidar com essa nova realidade, estão estudando, estão discutindo entre si, mas nós não contamos com uma formação para isso. É claro que, né, tendo em vista essas eletivas, essas disciplinas de componentes de áreas novos, com nomes, né, com esses novos nomes, que a gente às vezes não sabe, nem entende o objetivo daquela disciplina, nenhuma faculdade, não existe a faculdade específica para essas eletivas que vão surgindo. Mas nós, docentes, deveríamos contar, sim, com uma formação continuada, com uma formação oferecida, no nosso caso aqui no Rio de Janeiro, pela Secretaria Estadual de Educação, né? Então, nós deveríamos ser instrumentalizados pelo Estado para poder oferecer, né, para o aluno esse tipo de abordagem. O que aconteceu é que tudo foi feito de forma atabalhoada, né? E os professores, com boa vontade, preocupando-se com os seus alunos, preocupando-se com essa desigualdade, com esse abismo que existe, eles sim têm pesquisado materiais, corrido atrás de materiais, discutido entre si, né, em reuniões. Há professores que têm ficado depois do horário aqui, aproveitam o momento do intervalo para discutir, um vai pegando a ideia de outro, vai complementando. É dessa forma que a gente tem conduzido, mas não deveria ser assim. Nós deveríamos ter contado com uma formação continuada oferecida pela Secretaria de Educação. Por que nós chegamos nessa pergunta aqui para a senhora? Porque hoje em dia nós estamos debatendo muito, entendeu? A respeito do que nós estamos estudando essas matérias para chegar no futuro, a maioria não vamos estar fazendo, entendeu? Vai ser coisa nova e a gente está pensando, isso daí vai agregar alguma coisa no nosso futuro. É por isso que, por um lado, nós estamos aqui se juntando, se reunindo os professores, os alunos, debatendo a respeito disso, porque, como eu falei para a senhora, a gente está pensando, caraca, isso daí não vai ser matéria que vai cair em concurso, não vai ter matéria que vai cair em faculdade, e etc, entendeu? Então é isso que nós estamos indignados, estamos aqui, entendeu, protestando, para saber melhor a respeito disso e quais são as opiniões de você. E, por exemplo, o projeto de vida, né? O governo coloca o projeto de vida, só que tira as matérias necessárias para projetar a nossa vida. Por exemplo, tira história. Como que eu vou projetar, entrar na faculdade sem a matéria de história na prova? Se quiser ser um professor, é isso? Pois é, se eu quiser ser um professor de história, eu não tenho história. E aí?
Então é complicado eles colocarem projeto de vida e tirar aquilo que é necessário para disciplinas elementares, disciplinas né, que são a base da formação biologia, do física. Pois é. Aqui da pergunta, e a penúltima, qual o papel dos professores de eletivas na promoção da diversidade e inclusão na escola, considerando a valorização da cultura local e a diversidade de identidades e expressões? Então, eu penso que não precisa ser o professor de eletiva para estar trabalhando com todas essas questões dentro da sala de aula, especialmente nas instituições públicas de ensino. Né? Eu, como professora de língua portuguesa, literatura e redação, eu já desenvolvo um trabalho nesse sentido, respeitando as características da comunidade na qual a escola está inserida, né? As características daqueles alunos, a realidade daqueles alunos, e isso precisa ser considerado. Eu não preciso especificamente de uma eletiva. É claro que esses temas das eletivas que a gente observa, esses recortes, né, que vêm através das eletivas, podem contribuir significativamente para a gente discutir determinadas desigualdades, desigualdade de gênero, a questão do preconceito, né, preconceito racial, preconceito com grupos LGBTQI+, tantos assuntos que às vezes se configuram como tabus, mas que precisam ser discutidos no espaço escolar, né? Então, assim, eu acredito que cada professor já tenha de trabalhar na sua disciplina, não precisa de uma eletiva especificamente para estar trabalhando diversidade, para estar trabalhando as particularidades daquela comunidade, as especificidades dos seus alunos. Isso eu acho que é uma tarefa nossa, independente de eletiva ou não. Mas a eletiva, ela pode facilitar, sim, o recorte trazido pela eletiva pode reforçar essa discussão, o debate em sala de aula, sim. Temos uma última pergunta aqui também para a senhora. O que a senhora está achando dessa desigualdade, entendeu, dos ensinos? Que nós percebemos que o ensino no colégio particular e o ensino aqui no público está decaindo muito mais, entendeu? E nós estamos percebendo que os estudantes de colégios particulares têm muita mais facilidade de fazer um concurso, uma faculdade, e com esse novo ensino médio nós não estamos admitindo isso porque nós vamos estudar e sabendo que eles vão estar um passo na nossa frente sempre, entendeu? E nós queremos saber um pouco a respeito dessa desigualdade e o que a senhora tem a dizer. A questão é um combo, né? Na verdade, a gente precisa considerar vários fatores. Quando a gente pensa nessa desigualdade, são vários os fatores. Não é só questão de infraestrutura, dizer assim, o aluno da escola pública ele não conta com uma infraestrutura, ao passo que o aluno da escola privada ele conta sim com uma infraestrutura. A gente está aqui, esse espaço que nós estamos ocupando é uma prova que contradiz esse pensamento. A gente tem acesso aqui, né, no CEPRA, pelo menos, é uma escola que tem oferece toda uma infraestrutura para os alunos, mas a gente esbarra com outras questões, né? O salário do professor está defasado. Sim. E o principal agente de transformação, o principal agente nesse processo de transformação é o professor, né? Não estou dizendo que ele é o mais importante, todos são importantes no processo educativo, mas o professor é o principal agente. Sim, se ele não é valorizado, né, fica complicado. Então, se o professor não é valorizado, se ele não recebe bem, ele precisa estar em diversas escolas para viver com o mínimo de dignidade. Ele precisa ter 2 matrículas, ele precisa trabalhar na rede particular também, e a qualidade do trabalho desse professor vai ficar comprometida, né? Um professor que ganha bem, ele não precisa estar se deslocando, né? Trabalhando em vários lugares. Aí vocês imaginam, né? Vários planejamentos, várias avaliações para corrigir. Será que o planejamento desse professor vai ser aquilo que ele idealizaria, aquilo que ele desejaria? Não tem como, é humanamente impossível, né? Então, a gente precisa pensar em todas essas questões. Quando eu sinalizo, olha, gente, o aluno da rede privada, ele está um passo à frente porque ele conta com a infraestrutura, sim, né? Os professores são bem pagos, né? Nas redes privadas de ensino, há toda uma estrutura que favorece, tá? E a base, por exemplo, um aluno do ensino médio que já estuda na escola privada desde sempre, a formação dele é diferente do aluno da escola pública no ensino médio, porque ele já teve um ensino comprometido lá no Fundamental 2, a depender da prefeitura,
A gente sabe, né, essa questão, professores que entram em greve, então prefeituras nas quais os alunos ficam muito tempo sem aula, então há aquela defasagem do conteúdo. A pandemia aí acabou agravando tudo isso, né? Porque no contexto pandêmico o aluno da rede pública não teve acesso a toda essa estrutura necessária, ele não teve as aulas lá, ainda que digitalmente, ele não teve acesso às aulas online, ele não teve aula ao vivo, né? Ele teve materiais que buscava, fundamentalmente materiais que ele pegava na escola e pronto, ao passo que o aluno da rede privada estava tendo aula online, estava tendo contato com o professor, a interação com o professor, então a formação acaba, né, sendo diferente, e aí a gente vai observando essa questão dos abismos, das oportunidades que vão, consequentemente, ser diferentes também, tá? Sim. Quando nós entrevistamos alguns professores aqui, eles falaram que, querendo ou não, salas deles estão sendo muito desvalorizadas e eles estão tendo que ensinar em vários colégios, né? Dar aula em vários colégios, então isso daí fica um pouco mais pegado para vocês. E, tipo, isso daí agravando vocês, acabam desfavorecendo a gente também, né? Porque nós precisamos de um ensino bom para ter uma formação perfeita e acaba que não está tendo a respeito disso. Então, é por isso que nós estamos aqui se reunindo, fazendo podcast, para falar a respeito de tudo isso que está acontecendo, juntando os professores, porque está sendo inadmissível o que está acontecendo, está desvalorizando o professor e acaba desvalorizando o nosso ensino, entendeu? Enquanto o aluno particular, do colégio particular, está estudando aquilo que a gente precisava estudar, nós estamos aqui com coisas inventadas, coisas sem sentido, que a realidade é essa, sem sentido algum, e estamos aqui atrasados. Aí cresce aquela desigualdade, né? Enquanto, por exemplo, isso aqui é um muro, né? A senhora sempre diz, a gente tem que olhar além desse muro, que para a vida é melhor. A gente fica abaixo desse muro e eles acima, e consegue ter uma visão melhor do mundo do que a gente, porque nós não temos essa estrutura. Aqueles conceitos que a gente discutiu também, igualdade e equidade, né? Então, a gente está falando aqui sobre todos esses elementos, a questão da infraestrutura, dos docentes, dos profissionais envolvidos no processo da educação, mas eu quero deixar claro aqui que o papel de vocês é fundamental, né? Vocês são agentes transformadores também desse processo, da vida de vocês, tá? Então, que vocês estejam engajados, né? Os professores, com o mínimo que eles têm, eles fazem um esforço, às vezes sobre-humano, para trazer o melhor para vocês, né? Mas é desestimulante quando a gente chega e o aluno não está interessado, né? O aluno não procura discutir, ele não procura tirar o máximo que ele pode de cada um de nós, né? Então, assim, vocês são os principais responsáveis. Vocês precisam se engajar. Isso que essa mobilização é fantástica, né? Mais uma vez aqui queria parabenizá-los, tá? Dessa forma mesmo que precisa acontecer, né? Vocês precisam ler, estar por dentro, se conscientizar, discutir entre si e arregaçar as mangas para promover a transformação, tá? Então, esse é o espaço em que tudo isso tem que acontecer, né? Eu, como outros colegas também, acreditamos que a única possibilidade de transformação é a educação. Não é piegas, tá? Mas não há outro caminho. Falei com vocês em outro momento, para quem não nasceu em berço de ouro, não há outra possibilidade de ascensão social, de colocação, de êxito. O caminho é o estudo, tá? Então, eu deixo essa mensagem, vocês podem muito, agora depende fundamentalmente de vocês. Parabéns pela iniciativa, continuem nesse caminho, tá? Estou muito orgulhosa de todos vocês. Professora, queremos agradecer a turma 2006, de verdade, quero agradecer de coração a senhora por estar aqui nos recebendo e estar aqui falando sobre esse novo ensino médio. Vamos continuar nessa luta para vencer, né, esse novo ensino médio. Você que está assistindo, deixe seu like, não se esqueça, deixe o like, se inscreva no canal, comente o que você achou e vamos continuar nessa luta. Professora, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado a vocês que assistiram. Vai ter mais conteúdo desses aí, entendeu? Então ative a notificação, o sininho, tá bom? Perfeitamente. Obrigado. Obrigado.